Tudo bem, pessoal? Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast, com base em quê? Hoje o tema é compliance. E por que muitas vezes as empresas, mesmo tendo regras, criando políticas, fazendo tudo que se espera dentro de um programa de compliance, todo estruturado, porque mesmo assim ele continua falhando, né? Muitas vezes a gente sabe que as pessoas são treinadas, os profissionais sabem o que pode e o que não pode ser feito, mas mesmo assim eles continuam tomando as decisões erradas, tomando caminhos que não são os caminhos que foram decididos pela gestão da empresa. E para falar sobre esse tema, Renato e Rodrigo. Tudo bem, Renato? Tudo bem, Lucas? Muito obrigado pela sua introdução. Esse é um tema que a gente vê diariamente na nossa prática, né? No seguinte sentido, o papel do compliance está muito focado, né, naquilo que a organização descreve nas suas políticas, nos seus códigos, nos procedimentos. Tanto que, quando há um treinamento de compliance nas organizações, e você que está nos ouvindo aqui, está nos assistindo, pensa, né, sobre os treinamentos de compliance dos quais você participou recentemente. Sobre o que eram os treinamentos, né? Sem dúvida eram sobre o código de ética, sobre um novo procedimento, sobre uma nova política, né? Sobre, por exemplo, que está bastante na moda, né? Assédio moral, assédio sexual e como se prevenir esse tipo de coisa, conflito de interesse, né? Só que isso parte de um pressuposto que é o seguinte: se as pessoas de um lado entenderem qual é a regra, ou se as pessoas entenderem o que é o certo a se fazer, automática e necessariamente elas vão agir de acordo com aquilo, certo? E o que a gente vê na prática? A gente vê na prática que, embora as organizações tenham, né, um programa de compliance muito bem estabelecido no papel, então, com código, com políticas, com procedimentos, essas empresas seguem sendo manchete em termos de escândalos corporativos ou de corrupção, fraudes e assim por diante, né? Então a gente tem que entender o seguinte: se compliance foca na regra, no procedimento, naquilo que é certo, né, talvez o foco de compliance não deva estar aí, e deva estar em outras situações, né? Eu sempre dou este exemplo, que é uma transição entre, e aqui falando um pouquinho de filosofia e teoria de ética, né? Ética foi, durante muito tempo, entendido como uma ética normativa, né? Se você pegar os grandes filósofos, né, todos eles falavam de ética normativa, desde Aristóteles, passando por Kant, por Bentham sobre utilitarismo, ou Mill sobre utilitarismo, né? Todos eles partiam de uma premissa, que é o quê? Que é a formação de caráter, que é a formação de hábito. Então, assim, se a pessoa entender o que é o certo, né, ela vai fazer o certo, né? Só que a realidade moderna é hipercomplexa. E o resultado é que as pessoas, mesmo sabendo o que é o certo a se fazer, mesmo sabendo qual é a regra, né, elas agem contrariamente a isso. Elas não seguem a regra. Às vezes, elas agem mesmo contrariamente aos seus valores, né? Então, o que importa não necessariamente é, ok, as pessoas são racionais, ou as pessoas entendem o contexto, né? E por elas entenderem, elas vão agir em conformidade. Na prática, a gente não vê isso. Então, o que explica, né? Aqui que a gente entra, então, para tentar discutir um pouquinho sobre o que explica isso. Por que mesmo conhecendo a regra, mesmo sabendo o que é certo e errado, né, em muitos casos, né, os colaboradores de uma empresa, né, agem contrariamente a isso. Aqui eu devolvo uma pergunta a vocês. Vocês já viram casos
como esse na sua prática? Já viram esse papel, essa atuação de compliance que é muito focada no que deveria ser feito, né? E aí tem pouca efetividade? Eu acho que até ouso dizer que talvez a regra seja essa. A regra para o mal, né? Porque é muito comum, você vai na empresa, né? Tem lá o código de ética, tá aqui o kit de boas-vindas, né? O novo funcionário. O cara fica lá treinando o dia inteiro, vendo um monte de código, dá clique, aceito e tal, vê vídeos e é isso. Aí acabou. Aí você vai falar com a pessoa, né? 2 anos depois, lembra daquele treinamento lá? Não lembro, nem sei do que, né? Nem sei do que você está falando. Mas É muito comum. talvez, Renato, não sei se aqui também uma linha, né, para a gente pensar, o compliance, diria que o ideal é que não seja tão reativo, né, tão passivo. Talvez aqui também um compliance, na linha do que você está colocando, de não ser algo tão normativo, mas também envolvendo o comportamento das pessoas, não sei, me vem à mente que talvez ter um compliance mais atuante no sentido de dar as ferramentas, de, né, ter uma constância, não sei se é por aí, mas versus aquele compliance, de novo, muito baseado, tá na intranet lá, tem um quadro na parede, e é isso, nossa empresa faz isso, você sabe o que tem que fazer, você é nosso funcionário, faz aí, seja feliz. Porque também se fosse fácil, qualquer um faria, né? Como dizem alguns. Mas eu acho também que a regra, eu acho que é essa. A maioria das empresas diz ter compliance, né? Quantas vezes a gente conhece uma empresa e, sim, a gente tem compliance. E aí a gente vai conhecendo e vai vendo que, ok, tem uma política ali, tem um código de conduta, mas não tem o compliance efetivo, né? Então é muito diferente ter o compliance e o compliance efetivo. E acho que é justamente essa a ideia, né? Por quê? Por que essas empresas que têm tudo isso, né? Tem empresas que investem, tem departamento, mas um departamento de papel, digamos assim, né? Que não consegue colocar na prática, efetivar, porque essa é a parte difícil, né? Porque senão todas as empresas do Brasil poderiam ter compliance, né? De uma maneira muito simples. Não, Exatamente. e até só uma coisinha, desculpa, que também lembrei de um caso de, enfim, também aquela coisa, ver isso já faz um tempo, ainda assim, compliance talvez era mais moda no sentido assim, lei anticorrupção, aquela coisa toda, movimento ali, né, 2012, 13, mas aí tinha uma pessoa na empresa que fala sempre assim, né, não, eu estou compliance, aqui a gente sou compliance, estou compliance. O que a pessoa está falando? Porque alguém teve um treinamento, falou, aqui tudo é compliance, e aí a pessoa repetia isso em toda a reunião, sem fazer a menor ideia do que estava falando, do que era, mas, né, fica esse negócio assim, enfim, estranho. Então, como que eu começo respondendo essa pergunta, né? É uma questão de foco e de entendimento do papel real de compliance, né? Ninguém, obviamente, desconsidera o papel da regra, o papel do código de ética, o papel do procedimento escrito, né? O ponto não é esse. O ponto é quando o compliance para aí, certo? E vai dizer, nossa, o que você fez enquanto integrante da área de compliance? Nossa, a gente aprovou aqui alguns procedimentos, a gente fez uma revisão do nosso código de ética, né? Só que qual que é o ponto na prática? Isso tudo, né, talvez seja o ponto inicial, mas não é o ponto de chegada, certo? Por quê? Justamente voltando àquela provocação inicial, né? Mesmo sabendo qual é a regra, mesmo sabendo qual é a lei, qual é a norma, qual é o princípio, qual é o valor, né? Às vezes as empresas dizem, nossa, os nossos valores são esses, né? Os nossos princípios são esses. Só que isso por si só, e esse é o ponto, né? Isso por si só não faz com que as pessoas ajam de uma forma diferente, né? A gente tem que também pensar num conceito de cultura, né? Quando a gente quer entender o que é cultura organizacional, né? Geralmente há 3 níveis de cultura, né? Tem aquela cultura que está no primeiro nível, que é aquilo que você consegue enxergar na organização, né? Então, se você passar uma tarde numa empresa, passar um dia numa empresa, você vai identificar ali alguns comportamentos, né?
Só que isso não necessariamente é a cultura da empresa. Por quê? Porque as pessoas podem estar agindo dessa forma temporariamente, porque as pessoas podem estar resolvendo uma situação específica que exigiu delas esse comportamento. Então, você não consegue observar a cultura apenas identificando esse comportamento que está na parte visível, né, daquilo que você consegue ver. Tem uma segunda camada de cultura, que é o que está escrito. Né? Então, assim, o que é a cultura? A cultura é o que está no nosso código, é o que está no mural, é o que passa na televisão interna, no circuito interno de televisão, é o que está na intranet, é o que está na política e assim por diante. Né? Isso também não responde o que é cultura, por quê? Porque não necessariamente o que está no papel é o que acontece na prática. Né? Então, quem estuda sobre isso diz, não, mas então tem um terceiro nível de cultura, que são aqueles pressupostos básicos, que é aquilo que a empresa aprendeu a fazer ao longo do tempo para resolver os seus problemas, né? E é ali que vai estar a cultura. Só que o que a empresa aprendeu a resolver, e isso foi validado no tempo porque deu certo, né? Isso não necessariamente tem a ver, como eu falei, com o que está escrito. Né? Então, assim, as pessoas podem entender o que está escrito, as pessoas podem ter perfeita noção, podem responder lá ao final do treinamento, que isso é muito comum, né? Vamos aqui responder, então, 10 perguntas sobre o código de ética. Vamos aqui responder, então, 10 perguntas sobre o novo procedimento. As pessoas vão lá e gabaritam, né? Acertam 10 de 10 e está tudo certo. Saem do treinamento e seguem fazendo o que sempre fizeram. Ou seja, o treinamento não mudou a prática, né? Então, a gente volta para aquela questão, por que mesmo sabendo a regra, as pessoas agem de uma forma diferente? Porque mesmo sabendo o que é certo, o que é errado, as pessoas agem aqui, entre aspas, errado, né? E aí eu vou trazer aqui alguns exemplos, alguns estudos que existem por aí, que vão falar sobre as pressões que as pessoas sofrem no dia a dia da sua atuação. Né? Eu vou dividir aqui em duas caixinhas, pelo menos. Um que é o tipo de pressão do dia a dia, né? E o outro é o tipo de pressão organizacional. Então, só para a gente dividir aqui, a pressão do dia a dia, a gente divide basicamente em 3 categorias. A primeira categoria, nós já falamos isso aqui em outros episódios, é a pressão de autoridade. O que é isso? Desde criança, a gente é ensinado, e a gente ensina para os nossos filhos, né, que devem obedecer os pais, obedecer os professores, né, obedecer os mais velhos e assim por diante. O que isso vai gerando? Vai gerando uma cultura de autoridade. Né? Então, a criança, ela vai tentar se comportar de uma forma a seguir esta orientação. No mundo corporativo, é exatamente a mesma coisa. Até porque as empresas são hierarquizadas, né? E muitas vezes a promoção de alguém ganhar mais ou não, depende de agradar o seu chefe, a sua chefe, depende de agradar quem está no andar de cima. Então, essa pressão de autoridade também vale no mundo corporativo. A gente já falou, acho que no primeiro episódio da nossa série aqui, a gente falou naquele experimento de Milgram, né, feito lá em 1960, na Universidade de Stanford, que era um contexto pós-guerra. Os generais alemães lá da Segunda Guerra estavam sendo todos processados, julgados e foram condenados. E uma das defesas era, mas eu estava só cumprindo ordens. Né? Durante algum tempo, a psicologia se dedicou a estudar isso. Olha, até onde as pessoas vão, né, por seguir uma autoridade. E aí teve aquele experimento super polêmico, que até depois os conselhos de psicologia baniram a continuação desse tipo de experimento, que era a questão do choque. Lembra desse experimento? Que as pessoas tinham que infligir choques, né, nas outras, e 65% dos participantes daquele experimento de Milgram colocaram lá a potência máxima, que era 450 volts, capaz, então, de eliminar uma pessoa, e as pessoas fizeram isso porque tinha uma autoridade no experimento falando que elas tinham que prosseguir. Então, estavam ali seguindo uma autoridade. Né? Trazendo para tempos mais recentes, né, essa questão da autoridade, tem uma pesquisa recente de uma Big Four global,
com mais de 5 mil profissionais de organizações globais de diversos tamanhos, e aí um dos resultados apurados nessa pesquisa foi que das pessoas entrevistadas, 38%, então 4 a cada 10, dizia que estaria disposta a agir antieticamente se assim fosse exigido ou solicitado pelo seu líder, pelo seu chefe, pela sua chefe, enfim, né? Então as pessoas estavam dispostas ali a deixar a ética de lado, deixar aquilo que acreditavam, para seguir uma autoridade circunstancial. Então, essa pressão por autoridade importa. Veja que aqui a gente começa, né, uma discussão para responder aquela pergunta de por que quando as pessoas, mesmo conhecendo a regra, mesmo conhecendo o que é certo, agem de uma maneira diferente, né? A segunda pressão, o segundo tipo de pressão, é a questão dos pares, né? E a gente falava já em outras situações aqui que a gente, às vezes, batalha a nossa vida inteira para fazer parte de um grupo, fazer parte, né, de um aglomerado de pessoas com as quais a gente se identifica. E quando a gente entra nesse grupo, né, a tendência é a gente não contrariar esse grupo, certo? Então, tem vários experimentos, vários estudos da psicologia já que tentam demonstrar que as pessoas, em determinadas situações, mesmo quando não acreditam em uma determinada situação que estão observando, dão uma resposta errada porque o grupo disse que o que está acontecendo não é o que está acontecendo, né? Isso no mundo corporativo é muito comum, né? No sentido de que o liderado não vai contra o líder, né? Ou as pessoas de um mesmo grupo não ficam dedurando umas às outras, né? Às vezes tem uma cultura, inclusive, de, olha, não dá para ter divergência aqui, né? No mundo corporativo, isso é muito comum. Então, as pessoas raramente vão contra o grupo do qual pertencem, né? E tem um terceiro tipo de pressão aqui também, para ficar nessa primeira caixinha do dia a dia, que é a pressão que a gente se impõe quando a gente está num cargo de liderança. Então, assim, geralmente, né, alguém que é alçado a um cargo de liderança tem uma autoimagem de que o líder tem que resolver, né? Se o líder tem que resolver, e é isso que as pessoas esperam que o líder faça, às vezes o líder se perde nesse papel porque se auto-impõe uma condição de resolução. E aí, quando ele se auto-impõe esta pressão, ele começa a pisar fora da linha para cumprir aquele papel que dele é esperado, certo? Então, você tem, nessa primeira caixinha aqui, esses 3 tipos de pressão que começam a responder a questão de por que mesmo sabendo qual é a regra, mesmo sabendo o que é certo, as pessoas agem de uma forma diferente. Vocês já tiveram exemplos assim, enfim, na sua vida pessoal ou na sua vida profissional, em que foi possível perceber esses tipos de pressões e por que em determinadas situações as pessoas tomaram um caminho que não tomariam se não fosse por aquela pressão? Eu acho que isso é muito comum. Eu acho que isso tudo começa já, talvez, com os amigos. Quando a gente é pequeno, né? A gente vai e nem vai percebendo, a gente só vai indo junto, né? Aí a gente começa a perceber, opa, mas se eu for junto vai ter consequências, né? Algumas pessoas passam a vida inteira e não percebem isso, né? E entra no mundo corporativo. Até em alguns treinamentos a gente gosta de fazer algumas provocações, justamente isso que você comentou. A pessoa entra na empresa, ela recebeu alguma política específica, então ela sabe como ela tem que agir em determinada situação. Aí, na primeira semana, dentro do departamento, ela precisa tomar ou fazer alguma coisa, e aí ela lembra da política. Mas o colega do lado, não é assim, é assado, né? E aí, e aí? Eu sigo a política que eu acabei de receber, ou eu sigo aqui o meu colega de trabalho, que já está na empresa há 1 ano, 2 anos mais, o chefe está ouvindo, está no mesmo setor aqui, não falou nada, e aí, eu estou errado, o meu colega está errado, ou será que a política está errada porque ela não se adaptou? Né? Então,
Eu acho que assim, ó, no dia a dia a gente tem esse tipo de situação o tempo todo, mas grande parte das vezes a gente nem percebe, né? Porque a gente está inserido ali no contexto. Eu acho que também contribuindo aqui, né, Renato, é super interessante o que você está colocando, porque nas organizações, muitas vezes, realmente, as regras não escritas valem mais do que as regras escritas, né? Ou seja, por regras não Exato. escritas, leia-se comportamento das pessoas e o que elas realmente fazem. Que até eu acho que é o mais difícil, né? Quando você vem, por exemplo, implementar aí uma estrutura mínima de compliance como um terceiro, a não ser que você tenha uma relação de longa data com aquela empresa ou conheça, né, com um parceiro, né, se você cai lá de paraquedas e fala, eu tenho esse é o meu escopo de trabalho, estou aqui implementando. E assim, até podemos fazer um episódio sobre isso também, que é outro tema lá das Big Four, auditorias, por que né, direto não dá certo? Porque é isso, vem um terceiro com uma cartilha, fala, você tem que fazer isso aqui, vai lá, fala que tem que fazer e tchau. E aí, né, continua aquela... Então, acho que é super comum, muito mais do que a gente imagina, inclusive. Exato. Eu queria trazer aqui, só contribuindo ainda mais com o nosso debate, com a nossa discussão, eu queria trazer outros 2 tipos de situação que a gente vê muito no mundo corporativo, né? E aí eu vou falar de 2 questões aqui. A primeira delas é sobre metas que são irrealistas, né? E a segunda é sobre uma competição excessiva entre as pessoas, ou de uma equipe, ou de uma unidade, ou da organização como um todo, e isso acaba levando, então, a um comportamento inadequado, né? Mas as metas que são irrealistas, aqui é o primeiro ponto desses 2, tem um caso muito famoso, né? A gente já falou aqui em alguns episódios, é o caso do Wells Fargo, né, de 2016. O que acontecia nesse caso, né? A equipe de vendas do banco, né? O banco era uma organização muito prestigiada nos Estados Unidos. Né? Ainda né? Apesar ainda é. Apesar de toda a situação, ainda é. Aliás, este é um caso que depois a gente poderia até fazer um episódio sobre a responsabilidade do conselho de administração, com base neste caso, que é bem relevante também. Mas o ponto as pessoas tinham metas a serem cumpridas, né? Eu já falei aqui em outro episódio do 8 is Great, que as pessoas tinham que colocar lá em razão de uma política de cross-selling, né? Então, assim, os clientes do banco devem ter mais de um produto do banco, né? Então, assim, não é só uma conta bancária, tem que ter cartão de crédito, cartão de débito, tem que ter um financiamento, tem que ter, enfim, uma série de produtos do banco, né? E 8 is Great, que cada... Então, cliente tinha que ter, aqui tem 2 interpretações, cada cliente tinha que ter pelo menos 8 produtos, ou cada empregado, cada colaborador tinha que abrir pelo menos 8 contas bancárias de pessoas ali da sua cidade, e isso era regionalizado, né? Então, assim, a cobrança sobre essas contas eram feitas... A cobrança era feita no nível da agência. Então, as cidades pequenininhas lá dos Estados Unidos, né, as pessoas da agência eram cobradas para baterem essa meta. E a meta era muitas vezes irrealista, porque a meta era alta, né, para algumas circunstâncias. Então, quando a meta é irrealista, as pessoas dizem, nossa, eu não vou conseguir bater essa meta, sabe por quê? Porque não tem jeito de eu bater essa meta. E aí as pessoas começam a usar a sua criatividade. Qual foi, nesse caso que eu estou falando aqui do Wells Fargo, qual foi a situação? Elas começaram a abrir contas bancárias sem o consentimento das pessoas. Então, imagina que eu tenho que abrir 8 contas bancárias por dia, né? Até tem na Netflix um dos episódios daquela série chamada Dirt Money, né? Um deles é sobre o caso do Wells Fargo, né? Tem uma pessoa lá, inclusive ela fez uma denúncia no canal de ética e depois foi demitida, né? Outro exemplo errado do que não se fazer, né? Mas ela conta, ela diz, bom, a minha cidade era muito pequena. Quando eu fiz a conta de que todas as pessoas que trabalhavam
nessa agência aqui da nossa cidade, e as metas que ela tinha que bater, ela diz assim, eu cheguei à conclusão de que em 6 meses, todos os habitantes da cidade teriam conta conosco. Ela falou assim, tá, mas e depois dos 6 meses? Como é que eu ia seguir batendo essa meta, né? Se a gente conseguisse que todo mundo aqui da cidade tivesse conta bancária, passados 6 meses, a gente não teria mais meta a bater. O que eles começaram a fazer? Começaram a inventar contas bancárias, né? Por pressão da alta administração, que pressionava os níveis mais baixos até chegar lá nas pessoas que faziam a linha de frente nas agências, né? Então, essa questão de metas irrealistas também faz com que as pessoas usem a sua criatividade, e mesmo sabendo que, veja, nesse caso do Wells Fargo, lá naquele episódio do Dirt Money, estava muito claro que teve treinamento de compliance, e assim, não foi um treinamento, né? Foram vários treinamentos, e treinamentos longos, dizendo principalmente, olha, você não pode abrir uma conta bancária sem o consentimento da pessoa. Você não pode, né, abrir um cartão de crédito para a pessoa se a pessoa não solicitou, e assim por diante. Então, esse era o treinamento. Só que o que acontecia? A realidade impunha uma condição para aquelas pessoas totalmente diferente. Né? E ela dizia, bom, ou eu bato a meta, ou vai acontecer alguma coisa comigo. E uma coisa ruim. Né? Então eu preciso usar a criatividade para bater essa meta. E aí não tem limite. O céu é o limite. E as pessoas, neste caso, começaram a inventar, então, autorizações de clientes para abertura de conta bancária. Né? Então, esse é um exemplo clássico de meta irrealista, desdizendo tudo que está no papel, né? Até mesmo no caso de as pessoas sabendo que estavam agindo de uma forma errada, mas mesmo assim seguiram, né? Então, por isso que nós falamos lá no início, né? Quando o compliance age apenas naquilo que deveria ser, compliance falha miseravelmente, né? Compliance, então, tem que olhar para onde? Para as circunstâncias em que as pessoas atuam, para as condições em que as coisas acontecem, né? Porque isso aqui é muito forte, isso aqui é muito mais forte do que qualquer treinamento, né, sobre código de ética. Pode ir, sei lá, a pessoa mais importante do mundo falar sobre ética. As pessoas não vão agir se o contexto no qual elas estão inseridos diz outra coisa ou aponta para uma direção contrária. Né? E o segundo exemplo que eu queria trazer é sobre uma competição interna excessiva, ou seja, quando há uma competição muito grande entre os membros de uma equipe, entre os membros de uma unidade ou de uma agência, como era o caso do Wells Fargo, ou na própria organização como um todo, né, as pessoas se sentem pressionadas e aí, de novo, elas vão se socorrer da sua criatividade para conseguir bater a meta. Porque quando a competição tem um certo nível, até um certo nível, essa competição é saudável. A meta é a mesma coisa. Quando a meta é ousada, mas é possível de ser atingida, né, tem estudos que dizem, inclusive a performance das pessoas vai melhorar, porque as pessoas vão se esforçar mais para chegar naquele resultado. Agora, quando eu tenho de um lado uma meta irrealista ou uma competição muito grande internamente, geralmente fomentada, né, pela liderança, o único resultado que as pessoas enxergam naquela situação é ou eu bato a meta e continuo tendo emprego, ou eu não bato a meta, né, e alguma coisa ruim acontece comigo. E aí tem estudos que dão exemplos, né? O caso da Enron, a gente já falou aqui em alguns episódios, já teve a oportunidade de falar aqui sobre o caso da Enron, mas nessa questão de metas, especificamente, né, e de competição entre times, a Enron tinha lá um sistema, né, de medição de resultado, de performance por pessoa, né? Então, a cada tempo, havia lá uma medição. Por exemplo, anualmente, os 15 piores, né, empregados em termos de desempenho, necessariamente tinham que ser desligados. Os 10% melhores eram promovidos.
e isso anualmente. Então, isso gerava uma competição nas pessoas, né? Uma competição acirradíssima. E aí virava mais ou menos um cenário de guerra, onde as pessoas diziam, nossa, eu estou aqui numa guerra, não tem escolha, eu não estou vivendo uma situação normal, certo? Então, eu preciso matar ou morrer. Ou eu fico nos 10% de cima e sou promovido, ou se eu ficar nos 15% abaixo, eu não tenho mais emprego. Né? Então, questão de sobrevivência, né? Questão de sobrevivência, exatamente, questão de sobrevivência. A gente poderia entrar aqui num outro tema que decorre disso aqui, que são os eufemismos, né? Quando as pessoas nessas situações começam a falar em cenário de guerra ou cenário de jogo, que é matar ou morrer, enfim, e isso vai fazendo com que as pessoas se afastem cada vez mais de uma percepção moral da questão, né? Tanto que há um termo cunhado na literatura que é uma cegueira ética, né? Que as pessoas estão numa condição tal que elas não conseguem perceber o dilema ético, ou não conseguem perceber aquela situação como um dilema ético e resolvem aquilo como se fosse uma questão simplesmente operacional. Então, assim, se eu tenho que bater a meta, né, e ela é super elevada, eu desconsidero qualquer aspecto moral dessa situação e trato aquilo como operacional, ou seja, eu preciso chegar lá, certo? Mas e se eu agir antieticamente? Não importa, eu nem vou pensar nisso, eu preciso chegar lá, né? E aí vai começar a operacionalizar para bater aquela meta, para chegar naquele resultado. Então, a consequência disso, e a gente pode falar mais em outro episódio, porque o tema é profundo, a consequência disso é a cegueira ética. As pessoas não conseguem mais identificar aquilo como uma situação que caberia algum julgamento moral. Até porque aí elas, vamos lá, eu tô com uma certa visão ainda do que é certo e errado. E aí eu vejo todo mundo fazendo ali abertura de conta sem ali a pessoa fazer a solicitação. Aí eles falam, tá, mas eles vão bater a meta, eu não vou bater a meta? Bom, então esse mês eu consegui 7, eu só vou colocar 1. Pô, mês que vem eu não vou me esforçar tanto, eu consegui 4, vou colocar mais 4 aqui. Até que chega uma coisa automática, todo mundo tá fazendo isso aqui, e isso aí, na verdade, é a cultura da empresa, né? Exatamente, acaba virando a cultura da empresa, porque aquilo que eu falei lá no início, né, a questão da cultura, é como a organização foi resolvendo os seus problemas e foi dando certo. Portanto, aquela forma de agir foi sendo validada no tempo, né? Então, isso que você está falando, se a pessoa diz, nossa, eu atingi aqui um número aleatório, 5, atingi 5, só que se eu falar que eu atingi 6 para bater a meta, aí eu coloquei 6 lá e nada aconteceu comigo, opa, então aqui eu tenho um sinal de que eu posso dar essa mentidinha aqui de 1 a mais para bater a meta e seguir no jogo, né? Isso é uma outra questão que a gente vai ver, que é o tempo que vai sedimentando uma prática que as pessoas até sabem que é irregular, só que de pouquinho em pouquinho, então, na margem, né, as pessoas não entendem como se distanciando daquilo que elas acham que é o certo, né? Então, eu sempre digo sobre esse exemplo, né, que aqui muitos autores chamam de ethical fading ou de murchamento ético, que é a pessoa vai agindo um pouquinho, né, fora da linha a cada tempo, né, um pouquinho vai se distanciando, só que ela vai se distanciando a ponto de ela achar que ela não está fazendo nada errado, né? Claro, ao longo do tempo você vê que a linha estava aqui e a pessoa já está aqui, só que ela foi aos poucos, né? Aos poucos, foi cometendo algumas irregularidades, foi fazendo algumas concessões, mas não o suficiente para ela achar que ela não é mais uma pessoa antiética, né? Eu digo, é como as pessoas, então, estão assistindo televisão, xingando um político que aparece dando uma entrevista na televisão, assistindo aquilo por meio de um gato-net, né? Essa é uma situação muito comum. Então, as pessoas, às vezes, fazem só um pouquinho, né, mas ainda se consideram
éticas, né? E essa é a margem, né? Se elas fizessem uma coisa muito radical, talvez elas pensariam e falaram, não, peraí, isso aqui está muito fora do que eu me considero, né? Mas essa questão que você falou da margem, né? O tempo vai solidificando uma nova situação. E aí a pessoa vai dizer, não, eu posso ir até aqui, mas eu ainda sou ético. Eu posso ir até aqui, mas eu ainda sou ético. Eu posso ir até aqui, ainda sou ético. E assim Sim. vai consolidando uma E nova às vezes a própria realidade. empresa e os próprios colegas vão ajudando a subir isso, né? Exato. Porque o Rodrigo e o Renato, mas eles fazem muito mais. Eu tô tranquilo aqui. Lembra que na pandemia se falava no novo normal, às vezes o novo normal né, passa a ser alguma coisa muito distante daquilo que era originalmente falado. Sim, sim. Não, legal. Esse tema acho que a gente poderia ficar falando aqui umas 2, 3 horas e não ia conseguir finalizar. Vai ter que fazer né? um outro, Lucas. Vamos ter que continuar aí nesse... Os exemplos são vários, né? Dá tem muitos muito exemplos. exemplo, muito caso. Faremos. Tem muito estudo sobre isso. Sim, sim. Acho que foi muito bom. Com certeza a gente vai fazer mais um episódio sobre isso. Se você que está assistindo lembra de mais algum caso que a gente não comentou aqui, deixa nos comentários. Até pode ser que o teu comentário a gente use como base para um próximo episódio. Não esquece de deixar ali o teu like e de curtir a página para continuar recebendo as notificações e receber o aviso dos próximos episódios. Obrigado, Renato. Acho que foi muito bom. Rodrigo, obrigado pela participação. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu, pessoal. Obrigado, até a próxima. Obrigado pela atenção. Valeu. Até a próxima.